Eu sou da Universidade de Caxias do Sul, do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e vou dividir, então, essa moderação com o meu colega Breno Ribas, que vai fazer a sua apresentação nesse momento e depois, então, ele vai explicar como funciona esse painel e depois eu, então, dou algumas dicas finais. Breno, por favor, fique à vontade. Obrigado, doutora Cleide. É uma característica marcante da doutora Cleide de dividir a moderação, gentilmente dividir a moderação com os membros do Iberoju que fazem a gestão técnica dos painéis. Então, é um prazer. Me chamo, como a doutora Cleide disse, Breno Ribas, sou membro do Iberoju desde a fundação, um dos poucos que estão desde o início. Eu sou atualmente secretário acadêmico, faço a gestão dos cursos de formação do Iberoju, as pós-graduações, os cursos intensivos e o mestrado em Direito Europeu Comparado em parceria com a Universidade Portucalense. Eu sou mestrando em Direito Público pela Universidade Lusófona do Porto. E como disse, né, sou membro do Iberoju já faz aí uns 3 anos. Com muito prazer recebo todos aqui, todos os pesquisadores das várias regiões do Brasil nesse painel, que é o de número 3, com um tema focado em Direito e Tecnologia. Vou rapidamente, aproveitando esse espaço gentilmente cedido para a doutora Cleide, explicar as regras, né? São 10 minutos que serão concedidos a todos os comunicadores, os pesquisadores, que será cumprido rigorosamente, né? Até porque às 14 horas, que é o horário previsto para o término do painel, já iniciaremos o painel número 6, né? De forma seguida. Então, temos que cumprir o horário de forma rigorosa. O espaço para perguntas será disponibilizado ao fim do painel, né? Ao fim de todas as apresentações, será dado um espaço para as perguntas que deverão ser realizadas via chat, né? Que serão direcionadas para a moderadora, que abrirá espaço para os pesquisadores realizarem as respostas. Dito isso, né, passa a palavra para a doutora Cleide, que de forma brilhante, a gente sabe, já está acostumado, fará a moderação do painel 3. Doutora Cleide. Então, Breno, meu colega que está dividindo a moderação comigo, pessoal, então eu vou fazer o controle no cronômetro dos 10 minutos. E para não atrapalhá-los, eu vou levantar a plaquinha de que faltam 3 minutos, tá? Então, quando eu levantar essa plaquinha, não sei se dá para ver. Mas aí vocês lembram, levantei o papel, faltam 3 minutos para que vocês façam a conclusão dos seus brilhantes trabalhos. Queria agradecer a todos que se inscreveram, trabalhos fantásticos, como o Breno bem colocou, de vários locais do Brasil, e é uma satisfação, tanto para mim quanto para o Breno, poder ouvi-los, e também a gente poder aprender um pouco com vocês. Então, eu vou iniciar chamando a Dinara de Arruda Oliveira, da Unicatedral Brasil, com o tema Cidades Inteligentes versus Cidades Tecnológicas. Cada um que começar, então, fazer a sua apresentação, se puder se apresentar, a gente agradece para poder conhecer um pouquinho também de vocês. Então, Dinara, muito obrigada pela tua presença, a palavra é tua. Não consegue habilitar o microfone? Só Breno, um minuto. Estou providenciando, só um minuto. Então, só aguardamos um pouquinho, o Breno liberar para nós. Não se preocupa, Dinara, ainda não comecei a computar o teu tempo. Não, né? Senão seria muito injusto, olha aí, ó.
Só aguardemos, porque se o Breno pedir para que eu faça isso, eu não vou saber como fazer. Foi. Ô, Dinara, acho que você pode agora desmutar. Eu coloquei a função, pronto. Os demais, peço Boa que tarde. continuem mudos. Dinara, desculpe, pode continuar. Imagina, Breno, eu que peço desculpas. Meu boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar em mais um evento do Iberojur, esse instituto maravilhoso que tem nos proporcionado participar de eventos internacionais, contando com pesquisadores ao redor do Brasil como um todo, bem como de outros países. Então, é uma grata satisfação estar mais uma vez participando deste evento. Meu nome é Dinara, eu sou de Mato Grosso, atualmente em Barra do Garças, no interior, na divisa com Goiás. Sou professora universitária do Centro Universitário Unicatedral. Sou mestre pela Unimar, que sempre é parceira dos eventos do Iberojur, e doutora pela PUC São Paulo, em Direito Urbanístico. Então, foi uma alegria ver um painel nesta área, porque no evento anterior, no Ítalo Brasileiro, não havia um painel e eu participei em Direitos Fundamentais. Então, foi realmente uma satisfação poder participar de um evento na área de Direito Urbanístico. O meu tema de pesquisa neste artigo foi fazer um paralelo entre cidades inteligentes e cidades tecnológicas. Porque muitas vezes, e não digo isso apenas com relação à população em geral, que aí trata vulgarmente falando dos termos jurídicos, mas até em alguns artigos, nós vemos uma certa confusão entre cidades inteligentes e cidades tecnológicas, como se cidades inteligentes fossem apenas cidades tecnológicas e bastasse que elas fossem isso para serem consideradas cidades inteligentes. Então, eu procurei neste pequeno artigo, né, porque nós temos um espaço limitado para escrever, fazer algumas considerações a esse respeito. Claro que é um artigo que eu penso em ir para frente, né, que aí eu estou já pensando num pós-doc, e em continuar uma pesquisa um pouco mais aprofundada a esse respeito. Porque, realmente, se nós pensarmos em termos de cidade hoje, nós vamos ver que as mudanças vêm ocorrendo dia a dia. Aliás, no termo histórico, as cidades começaram com uma função, com uma ideia, e isso vem sendo alterado dia a dia, né? Inclusive, com a pandemia, o conceito de cidade passou a ser ainda mais valorizado. Veja, por exemplo, que só se pensava na União, né? A União, e que tudo era relegado à União, mas ninguém mora, eu sempre digo que ninguém mora na União, nós moramos nos municípios, e é nos municípios que os problemas efetivamente acontecem, os problemas e, lado a lado, também as soluções. Porque se nós, vejam, por exemplo, com a pandemia, a decisão do Supremo que disse, não, cada estado e cada município tomará as suas decisões. A partir desse momento que nós temos a maior corte do nosso país dizendo são os estados e os municípios que vão tomar suas decisões acertadas ou desacertadas, aqui não é um campo para falarmos de política, mas a gente passa a dizer, você cidade, você município, você dirigente deste município tem agora a oportunidade de pensar nas soluções para os problemas apresentados. Então, aquela questão de função social que foi relegada já à cidade, aquela questão da necessidade de funcionalização das cidades, que nós já vimos discutindo, vários autores já discutiam isso, já mostravam dessa necessidade de que a cidade, quando funcionalizada, tivesse aquela leitura voltada para o cidadão que ali esteja, e aí utilizando aí, ainda que vulgarmente o conceito de cidadão, que é para aqueles que, dos seus habitantes e aqueles que se utilizam, né, e a gente vai para as metrópoles, né, para as conurbações urbanas, para todos aqueles que estão envolvidos nelas, voltem a sua visão para eles. Então, quando a gente fala, volta a visão para eles, a questão da função social da cidade, e vem uma pandemia, e o Supremo diz, não, agora você, dirigente municipal, você precisa voltar os olhos para os seus habitantes, você precisa voltar os olhos para aqueles que estão envolvidos dentro de si, a gente passa a pensar o seguinte,
há realmente uma necessidade, uma nova construção do conceito de cidade. Há realmente uma nova necessidade de se vislumbrar qual é a ideia de cidade e qual é a ideia da função social da cidade. E a questão das cidades inteligentes vem justamente trazendo isso. Bom, cidade inteligente, o que seria uma cidade inteligente? O que seria essa construção de cidade inteligente? É algo muito além das cidades tecnológicas. É óbvio que a questão tecnológica nos auxilia em muito. É óbvio que a questão tecnológica, ainda mais nos dias atuais, vejam nós, por exemplo, que estamos aqui conversando em vários locais do Brasil e até do mundo. Nós tivemos na abertura um professor diretamente de Portugal e no outro evento da Itália, e aí alguns também participantes da Espanha. É claro que a tecnologia ela é importante, mas ela não é a única necessária. É claro que a tecnologia é importante, mas ela não pode ser tida como a única para que uma cidade seja considerada inteligente. Veja que alguns autores trazem vários requisitos para que uma cidade seja considerada inteligente. E um desses requisitos é justamente a questão da governança. É justamente a questão de como o ente municipal, e aí aquele que estiver à frente do ente municipal, estará fazendo com que as políticas públicas daquela cidade venham ser cada vez otimizadas, venham ser cada vez mais postas, no sentido de que eu tenha um espaço para políticas voltadas para as pessoas que ali vivem e para as pessoas que dali necessitam. Porque a gente tem muitas vezes as chamadas cidades dormitórios, nas quais, na verdade, eu não tenho uma cidade, eu não estou desenvolvendo naquela cidade que eu resido, eu desenvolvo, eu trabalho, eu atuo naquela outra. Vejam, por exemplo, a questão trabalhista, hoje em tempos de pandemia e os home offices. De que forma uma cidade inteligente, de que forma eu posso auxiliar aqueles que estão nos locais residência, em home office, e dar uma estrutura necessária. De que forma a inteligência pode ser usada nesse sentido. E aí, além de questão de trabalho, nós temos as questões também relacionadas ao transporte público. De que forma que o transporte público pode melhorar para que a função social possa vir a ser relegada. Atualmente, por exemplo, e aí não tem como a gente fugir da pandemia, nós temos um grande levante de vários prefeitos e governadores, e lockdown, e fecha, e feriado que antecipa, e feriado de 2022, eu já não sei mais o que nós estamos antecipando, há uma confusão com relação a isso. Mas o objetivo é o quê? Que o transporte público diminua o seu fluxo. Mas será que só isso é necessário? Só neste momento que isso é necessário? Não. Quando passarmos a pandemia, de que forma a viabilidade do transporte poderá ajudar que as pessoas, os habitantes daqueles municípios, possam vir a ter efetivamente uma dignidade da pessoa humana, porque não dizer dignidade da pessoa humana e dignidade da cidade. E aí a gente ampliar um pouco a ideia de função social da cidade. Porque já dizia Platão antigamente, a função da cidade é fazer com que as pessoas sejam felizes. E aí a gente, se for pensar em direito constitucional, já na quarta, quinta, sexta geração de direitos, eu estou exagerando um pouco aqui, mas a gente já está naquela geração de procura da felicidade. Como posso alcançar a felicidade se eu não tenho dignidade, se eu não tenho uma cidade que me proporciona todas aquelas questões que uma cidade inteligente pode vir a me proporcionar? A tecnologia é necessária, a tecnologia é importante, a tecnologia precisa ser pontuada dentro da cidade inteligente, mas ela não é a única. E ainda assim, ainda que fôssemos pensar nas cidades tecnológicas simplesmente, vejamos se, por exemplo, quantos alunos das redes públicas, vamos pegar só a rede municipal, estamos dentro do município, quantos alunos da rede pública não possuem um instrumento de acesso hoje à educação? Um outro fator para que se configure uma cidade inteligente. A educação, a possibilidade de que todos recebam a educação. E aqui a educação eu utilizo um pouco ligado à própria tecnologia. Como vou levar a educação àqueles que não têm a possibilidade de utilização da tecnologia? Eu tenho um celular, eu tenho um computador, a minha filha pode utilizar. Eu tenho uma funcionária que vem aqui uma vez por mês para fazer faxina. Ela tem 4 filhos e um celular na casa.
de que maneira o município pode, utilizando-se o conceito de governança, de cidade inteligente, de cidade tecnológica, atingir esses 4 filhos da minha diarista. De que forma poderia fazê-lo? Então, são questões, são indagações que realmente eu trago no meu trabalho para dizer, a cidade tecnológica, na verdade, se eu for pensar, ela está englobada na cidade inteligente. A cidade inteligente, ela é além da cidade tecnológica, e o conceito mais importante da cidade inteligente é o quê? É levar o bem-estar aos habitantes que ali residem e levar o bem-estar aos que dela se utilizam e aos que dela necessitam. Muito obrigada a todos e que tenhamos uma tarde abençoada e que sigamos com os nossos trabalhos. Estou à disposição de todos. Então, parabéns, Dinara, brilhante no tempo, fantástico a tua apresentação, nós só temos a agradecer e ao final esperamos então alguns questionamentos. Muito obrigada pela tua brilhante exposição. Então, eu gostaria de convidar o Felipe Emanuel Pacheco Jensen. Se eu errei teu sobrenome, Felipe, depois tu me corrige. Universidade Positivo Brasil, então, dupla contagem de carbono, resolução pelo uso do blockchain. Felipe, a fala é tua. A gente agradece a tua apresentação. Fique bem à vontade. Obrigado. Não sei se me ouvem. Ok. Eu já coloquei então a apresentação. Primeiramente, me apresentar, né? Meu nome é Felipe Jensen, eu sou um advogado aqui de Curitiba, né? Eu atuo com direito internacional, arbitragem, bastante fora do que eu estou discutindo aqui, mas, né, também atuo em direito corporativo e estou estudando aqui na UP, né, no mestrado. Acho que meu vídeo caiu aqui, não sei por quê. De qualquer forma, estou estudando as relações entre direito e tecnologia, né? A minha professora orientadora, a professora Clarissa, que vai falar aqui daqui a pouco, então estou bem feliz que ela possa ouvir um pouquinho sobre o assunto. Outra coisa que estou bastante feliz é estar participando do evento que tenha, né, pessoas portuguesas atuando, né? Eu morei em Portugal e gosto muito, tenho uma nostalgia gigantesca sobre qualquer assunto de Portugal, então estou bastante feliz de estar aqui atuando aqui nesse evento, né? Sobre o meu artigo, né? Ele tem o título Dupla Contagem de Carbono, né? Resolução pelo uso de blockchain. Tá? O objetivo dele é elucidar como o uso de blockchain pode ser capaz de resolver a possibilidade de dupla contagem de carbono. E aqui a ideia da minha apresentação é explicar exatamente o que é blockchain e o que é dupla contagem de carbono, né? Eu vou iniciar pela segunda parte, vou tratar um pouquinho sobre a dupla contagem de carbono, depois vou explicar um pouco sobre a tecnologia de blockchain, né? Então, tratando da dupla contagem, né? Dupla contagem é algo que pode acontecer, uma crítica que tenha ocorrido quanto ao mercado de carbono. Esse mercado de carbono que foi criado pelo protocolo de Kyoto, em 94, mas começou a ter a sua movimentação efetiva após o vigor desse protocolo em 2005, né? E desde então, atualmente, ele continua a partir do Acordo de Paris, né? O que se criou, né? No protocolo de Kyoto, eles se criaram regras efetivas sobre as metas efetivas sobre emissões dos países, né, de vários estados, e se estabeleceu esse mercado de carbono como meio de criar uma vantagem, um incentivo para que os estados não apenas sigam suas metas, mas também evoluam, né, um pouco mais, ultrapassem as metas que foram estabelecidas, né? Então, o que acontece? É possível hoje, a partir desse mercado, você fazer a comercialização de unidades de carbono. Existem várias unidades que foram criadas, né, que podem ser, no final das contas, comercializadas. Isso é feito a partir do mercado, com esforços internacionais, nacionais, que estão de âmbito público e privado. Então, é algo bastante complexo, em âmbito global, que precisa, né, e que já entra naquela segunda parte da dupla contagem, de uma contabilidade de larga escala, né?
Você precisa ter uma contabilidade bastante clara que consiga saber em que situação foram feitas as transações, precisa se entender se não teve duplicação de unidades, né? E é aqui que entra a questão da dupla contagem. A crítica que se faz atualmente quanto ao Acordo de Paris é que o seu artigo 6º ele acaba por permitir que dois estados acabem se acreditando da mesma redução de emissões, né? E é aqui que entra a questão do blockchain, né? Primeiro esclarecimento, a ideia do artigo não é inovar quanto a isso, né? Fazer uma inovação quanto a ideia de trazer o blockchain, mas pensar, explicar como que o blockchain poderia ser aplicado e está sendo aplicado por algumas iniciativas, né? Então, vou explicar só um pouquinho sobre a tecnologia e explicar que ela poderia se aplicar para resolver a questão do duplo, e aqui é importante, a dupla contagem, tá? Não confundir com duplo gasto, que eu vou tratar em seguida. Então, o que é o blockchain? No final das contas, né, o blockchain é um registro distribuído de informações que são incluídas em uma corrente de blocos criptografados e confirmados pela comunidade, né? Eu já falei bastante sobre blockchain e sempre repito isso, e sempre repito que não adianta nada falar isso, né? Você não consegue visualizar a tecnologia só pelo fato de saber o que ela é, né? Então, quando eu converso com até o pessoal da área mais técnica, eles falam, olha, pense não no que ela é, mas no resultado, né? O resultado é basicamente um blockchain permite que você tenha informações únicas, imutáveis e acessíveis apenas por quem deve fazê-lo, né? Algo que eu não coloquei aqui, mas que é importante também, é que são transparentes, né? Você consegue, mesmo que tenha uma criptografia relacionada a essa informação, você consegue que elas sejam transparentes dependendo de como você fizer o sistema, né? E importante que é uma tecnologia, um sistema back-end, né? Sistemas back-end são aqueles sistemas que não são acessíveis diretamente pelo seu usuário, né? De que forma o blockchain, de que forma pensar isso, né? Você pensa a internet, por exemplo. A internet é toda a infraestrutura que permita que nós estejamos aqui, né? É o back-end do que nós estamos utilizando. O Zoom, por exemplo, é um programa front-end, né? O browser que nós utilizamos é um sistema front-end. O blockchain não, ele é um back-end, ele está no fundo, né? No background, no final das contas. E quando ele foi criado, né, inicialmente, lá em 2008, quando foi feito o white paper do Bitcoin, né, ele foi pensado como criptomoedas apenas, né? As moedas hoje em dia digitais, o Bitcoin, que nós conhecemos bem, né, ouvimos bastante falar dela, mas atualmente ela foi evoluindo para ter diversos intuitos, e um deles é o registro de informações, né, que podem ser utilizados para contabilidade. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma notícia falando sobre o blockchain para utilizar para a gestão de gastos públicos de maneira transparente, né? E aqui que entra a questão do duplo gasto, né? Um dos objetivos do blockchain, tem dois deles. Primeiro era você afastar a necessidade de uma gestão centralizada de bancos para permitir uma moeda, né? E o segundo deles foi resolver o problema do duplo gasto. O duplo gasto, para você ilustrar a situação, né, é basicamente o seguinte: você, quando tem um documento online e faz essa transferência para alguém, você duplica esse documento, né? Isso não permitia que você fizesse uma moeda, né? No físico, você entrega para alguém, né? Já estou terminando. E no físico, você entrega para alguém, e no online não, né? No digital não, né? Então, o que se pensou? Foi feito um registro de maneira imutável em vários blocos para que não tivesse essa duplicação, né? E aqui é a relação que eu faço no artigo, né? A relação entre dupla contagem de carbono e o duplo gasto, tá? Claro, o duplo gasto não é exatamente a mesma coisa, são situações diferentes, mas o que eu quero dizer é que é possível você, a partir do sistema do blockchain, simplesmente criar uma contabilidade global que não leve a uma dupla contagem, né?
isso, e estou trazendo não apenas da minha ideia, né? Estou trazendo algumas iniciativas, né? Existem iniciativas atuais com esse intuito, elas não estão avançadas ainda, mas já estão sendo colocadas, e vou explicar um pouquinho sobre como que funcionam elas, né? É um pouco complexo, então não vou conseguir trazer na apresentação. E é basicamente isso, é o artigo, né? Agradeço o tempo dispensado por todos e espero que tenham um bom evento. Se quiserem acesso ao contato comigo, podem fazer, claro, perguntas, e tem meu e-mail também ali. Eu, infelizmente, por trabalhar com tecnologia, só averso a redes sociais, então, por favor, podem mandar um e-mail. Fiquem à vontade. Gostei, Felipe. Parabéns. Brilhante Obrigado. apresentação. Tu tinha, na verdade, quando eu levantar o papelzinho, vocês ainda têm 3 minutos. Então, tu tem mais 1 minuto ainda, mas eu queria te agradecer pela grande exposição e por também nos trazer novos ensinamentos. Então, obrigada, Felipe. A gente agradece e ao final aguarda, então, as questões que vocês possam ter para o Felipe. Agora eu gostaria de chamar a Letícia Faria e a Soraya Gasparetto Lunardi, da Universidade Estadual Paulista, como tema Tecnologia e Regularização Fundiária Urbana. Colegas, se vocês quiserem fazer a apresentação em conjunto, daí a gente também tem um período igual, mas fiquem bem à vontade, a palavra está com vocês. Bom dia a todos, boa tarde, né? Perdão, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente aos organizadores e a oportunidade da gente estar aqui debatendo sobre assuntos tão interessantes na academia nessa época tão difícil de pandemia. Eu farei a exposição sozinha, eu sou mestranda pela Universidade Paulista de São Paulo, pela Unesp, em Direito, e a minha coautora, que é a minha orientadora, ela é doutora pela Unesp, e ela me pediu para que eu fizesse a apresentação. Bom, o meu tema conversa bastante com o tema da doutora Dinara, que apresentou aqui agora, sobre cidades inteligentes e cidade tecnológica, e o que a gente, nessa pesquisa, visou unir. A gente visou unir a cidade inteligente, o uso da tecnologia e melhorar a vida dos cidadãos na questão afeta ao direito à moradia e à propriedade titulada. Então, como bem disse a doutora Dinara, a cidade inteligente, ela precisa ter, além da tecnologia, uma governança, políticas públicas bem delimitadas, e tudo visando o bem-estar do cidadão, daquela sociedade em que ele está, né, inserido. E nas nossas pesquisas, o campo da cidade inteligente voltado para o bem-estar social, na questão de moradia e propriedade, ele não está sendo muito explorado. As cidades inteligentes, elas visam a melhoria do sistema de transporte, educação, saúde. A gente traz no artigo o exemplo de Porto Alegre, que foi considerada a primeira cidade inteligente, e vários dos seus projetos que a gente pontua, nenhum deles especificamente dizia sobre a moradia e a titulação da propriedade. E com a nova lei da REURB, que é a 13465 de 2017, que visou regularizar núcleos consolidados informais, que possui uma demanda de serviços que devem ser feitos de forma integrada. A gente deve integrar gestão municipal, registros de imóveis, academia, judiciário. Então, a utilização dos meios tecnológicos de uma cidade inteligente podem fomentar a regularização fundiária do solo, o uso e ocupação de um solo organizado, visando o bem-estar da sociedade. E a questão é que, regularizando o solo, regularizando a moradia, né, dando titulação para aqueles moradores que efetivamente serão proprietários, a gama de outros serviços que são melhorados é enorme. A gente não só titula uma propriedade, mas a gente organiza o sistema ambiental, a gente organiza
geração de melhor geração de emprego, moradia, infraestrutura. Então, a regularização fundiária, ela não é apenas titular a propriedade, ela é regularizar o ambiente como um todo, em que aquelas pessoas estão ali inseridas há muito tempo, porque para que utilizemos de todos os instrumentos da REURB, o núcleo deve ser um núcleo informal consolidado. E consolidado significa de impossível ou de difícil reversão. Então, é difícil você retirar uma comunidade com 350 famílias, que somam mais de 5.000 pessoas, e tirar elas dali para colocá-las em outros lugares para resolver essa situação. Não, a gente tem que regularizar aquilo que está consolidado. E como que a cidade inteligente, com seus usos da tecnologia, podem auxiliar? A lei traz alguns procedimentos que devem ser observados. Ele trouxe a necessidade de georreferenciamento, de listagem dos ocupantes, de observação de quais são os problemas daquele núcleo informal, e toda a tecnologia juntada com a lei, se utilizada no âmbito da 13465, pode gerar uma eficiência e um ganho de tempo que faz toda a diferença no final da regularização, porque o mais difícil é essa comunicação entre ente público, o judiciário, o registro de imóveis. O pessoal não conversa, não há governança, não há um sistema, não estão interligados os sistemas, e sempre essa regularização fundiária emperra em algum lugar que não houve a correta sistematização do procedimento. Então, poderíamos pensar, no caso, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma comarca que é a de Tramandaí, que ela está despontando nas regularizações fundiárias, principalmente por conta da juíza, que é a doutora Laura, que vem fazendo essa ponte de conversa entre município, judiciário, registro de imóveis e regularizando os assentamentos que podem ser de baixa renda, mas também há de renda média alta. E com essa conversa, juntando agora com a faculdade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, eles estão fazendo o mapeamento, o levantamento topográfico. Então, toda a tecnologia utilizada, que é existente na cidade inteligente, juntamente com o seu intuito final, que é gerar o bem-estar da sociedade, daquele cidadão, ela pode ser muito bem utilizada nesse processo de regularização fundiária. E nas nossas pesquisas a gente não encontrou uma base sólida de utilização, de pensar a cidade inteligente na regularização fundiária. E é isso que a gente traz, como que pode ser feito. A tecnologia ela pode auxiliar muito nesse desenvolvimento. Lembrando que regularizando um imóvel, você coloca o imóvel econômico e financeiramente no mercado, o pessoal tem acesso ao crédito, o próprio município começa a tributar daqueles que realmente têm interesse de pagar o imposto, o IPTU, porque são, de fato, os proprietários daqueles imóveis. Então, a roda gira e a gente consegue trazer bem-estar social, regularização de um direito social que está previsto na nossa Constituição Federal, que é a moradia, e também a propriedade, que é um direito fundamental. Então, a gente precisa interligar a moradia, que pensada primeiro é ela que vem, a moradia vem antes da propriedade, mas a gente precisa conectar moradia, propriedade e utilizar dos meios da cidade inteligente para conseguir dar eficiência e fazer essa lei ter aplicabilidade de fato no solo brasileiro. Bom, agradeço muito a todos e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Então, Letícia, parabéns. Muito obrigada pela tua brilhante exposição. Com certeza, a tua orientadora vai ficar muito contente com a tua apresentação e vai te fazer muitos elogios depois em separado. Tá? Parabéns, até porque tu traz um assunto bastante relevante que, com certeza, ao final teremos muitas questões. Então, muito obrigada pela tua presença. Nesse momento, eu gostaria de convidar Maria Tereza e a professora Clarissa Bueno, da Universidade Positivo. As colegas vão trabalhar a questão de Mariana e o cadastro, então, e a indenização das vítimas. Eu vi que a professora Clarissa está presente. Professora Clarissa, muito bom revê-la.
a palavra é sua, fique à vontade. E o seu microfone está desligado. Isso. Desculpa, Breno. Desculpa também. Agora sim. Bom, bom dia, né? Ainda não... Para mim ainda é bom dia, né? Não teve aquela pausa, nossa pausa do almoço, mas eu agradeço aqui a oportunidade de participar do Iberojur, também agradeço e destaco que é uma satisfação, né, compartilhar essa mesa com a professora Cleide, né? Não imaginava que haveria essa mesa quando nós fizemos a submissão, né? O nosso trabalho não é bem da questão das cidades, mas me parece que realmente olhando as outras mesas seria a que mais se aproximava da nossa proposta. Assim como a Letícia, né, eu vou fazer a apresentação por mim e pela professora Maria Tereza, né, que por razões de agenda do CNJ não vai conseguir nos acompanhar no dia de hoje, né? Mas a ideia, então, da nossa apresentação é contar um pouquinho sobre a experiência, né, do cadastro Indenização às Vítimas, que foi, né, criado, né, a primeira experiência que a gente vai ter no Poder Judiciário, infelizmente, claro, a partir de um evento tão trágico e dramático como foi o rompimento da barragem de Fundão, né, no município de Mariana. Então, nós procuramos abordar no nosso artigo a ideia, né, da união do direito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, colocando que a preocupação, e como foi, com razão, em razão da destruição que causou esse acidente, a preocupação ambiental, né, mas também as questões sociais e o acesso à renda para aquela população atingida que ficou impossibilitada de desenvolver suas atividades por um longo período, né? A crescida desse fato da pandemia que atrasou ainda mais a sua reinserção nesse mercado, né? Então, foi a partir desse caso de Mariana, ele foi incluído, né, na ação do Observatório Nacional sobre as Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão, que é o observatório mantido, né, tanto pelo CNJ como pelo CNMP, né, de acompanhamento dessas ações. As consequências, né, são conhecidas, né, eu destaco aqui que a preocupação com as barragens, né, só tende a aumentar, já que nós temos aqui, segundo o relatório da Agência Nacional de Águas de 2019, um aumento, né, de 129% em barragens consideradas críticas, né? Claro que nem todas as barragens são de minérios no Brasil, né? A gente tem muita barragem de água, mas as que normalmente têm mais contaminantes estão nesse segmento produtivo. Aí, a partir da proposta do evento, né, a gente pensou ali nas questões tecnológicas, processuais e metodológicas, que são experiências que o Poder Judiciário, né, tá construindo nesse momento. Então, o processo, como eu falei, foi para o observatório. Ele inclui, eu acho que talvez já seja de conhecimento de vocês, né? Essa ação envolveu mais de 60 mil processos, né, que fazem parte de um painel de Business Intelligence. Eu coloquei aqui, né, o BI para vocês, né? A ideia não é trabalhar esses números individualmente, mas para que vocês pudessem visualizar o tamanho da demanda que se deparou, né, o Poder Judiciário a partir daquele evento, né? Então, nós temos aqui a quantidade, né, vocês podem selecionar as quantidades por processo relacionadas à ordem trabalhista, civil, penal, estadual e federal, né? Tivemos algumas, né, uma ação penal ainda em julgamento, várias ações trabalhistas e as ações civis que acabaram, né, tendo esse efeito, né, nessa nova metodologia, com a unificação, né, da ação civil pública proposta para o Ministério Público Federal e estadual, que acabaram, né, chegando em 2008 a esse termo de ajustamento de conduta, né, celebrado nesses termos da ação civil pública, como eu mencionei para vocês. Ele é conhecido como TAC Governança, apesar de ter outros acordos, né, que o antecederam nesse meio do caminho, né? Corre pelo acompanhamento da 12ª Vara Civil da Justiça Federal de Belo Horizonte. E nesse acordo, a ideia não é trabalhar todos os desdobramentos que tiveram impacto na questão ambiental, econômica e social, mas justamente esse aspecto, né, de inclusão das vítimas ou permitir que as vítimas pudessem ter acesso a esses recursos econômicos com uma outra metodologia, né? Então, foi a experiência, né, desse sistema indenizatório simplificado
né, com o cadastro de indenizações às vítimas. Esse processo também, que vocês, imagino, já tenham conhecimento, né, também houve a proposta de uma ação no Reino Unido, né, em que o juiz do caso, né, avaliou que a justiça brasileira estava muito à frente, né, nas deliberações, que estava conduzindo de forma adequada, né, inclusive permitindo, né, a participação e a oitiva de muitos dos interessados, né, numa amplitude muito maior do que em outras ações civis públicas que a gente já teve conhecimento, né? Então, a utilização desse instrumento digital no âmbito da ação civil pública, ele permite a melhoria dessas condições das pessoas, porque nós não estávamos com acesso às indenizações, né? A distribuição do recurso estava paralisada, aumentando essas oportunidades aí para eles. No sistema indenizatório, para vocês terem uma ideia em termos de impacto, né? Em 90 dias de funcionamento do sistema, 5.000 pessoas, né? 5.000 atingidos puderam ter visibilidade, né? Por meio do cadastro, tiveram seu cadastro, sua homologação efetivada e as indenizações pagas em 90 dias, né? Para quem trabalha no Poder Judiciário, sabe que isso é muito rápido, né? Eu não coloquei aqui, a gente acabou não colocando, apesar de ter menção no trabalho, as categorias que acabaram sendo beneficiadas, mas esse sistema indenizatório simplificado se destina justamente para os trabalhadores, o pessoal que não tem carteira assinada, né, autônomos, né, agricultores, guias de turismo, normalmente atividades que não tinham um lastro ou um registro facilmente comprovável e, portanto, ficavam alheios ao sistema indenizatório, né, a possibilidade de receber uma indenização e, portanto, né, ter uma acolhida do sistema de justiça no momento, né, não é logo após, né, porque levou alguns anos para que esse modelo fosse implementado. E aí nós chegamos a algumas considerações finais a partir especificamente dessa experiência. Nós consideramos sim que o TAC Governança avançou, né, nos eixos social e ambiental, prevendo 11 linhas prioritárias de ação, né, uma de recuperação ambiental, né, da qual a gente tem ali as atividades lideradas pela Fundação Renova, e o eixo 7, né, né, de recuperação ambiental, o eixo 7 para esse cadastro de indenização às vítimas, além de outras questões econômicas, sociais, né, recuperação de escolas, infraestrutura do município. Além disso, né, para o nosso trabalho, o sistema simplificado representa uma inovação, né, no processo civil e nas ações coletivas do país, pela utilização das plataformas digitais e ainda por poder servir, né, de subsídio para outros projetos ou processos de grande impacto com elevado número de vítimas no Poder Judiciário. Então, é uma experiência nova, mas que promete, né, bons frutos, apesar, né, de ter nascido dessa tragédia, né? Ainda vai ser preciso acompanhar, né, o que vai acontecer, principalmente nos tribunais e no que se refere às ações penais. E, por fim, em termos mais de regulação, se identifica, né, a necessidade de discutir alguns ramos do direito que são poucos debatidos hoje, né, principalmente esse segmento de direito dos desastres, mais especificamente na parte da prevenção, né, direito minerário, já se discutiu, né, projetos de lei ali revendo o Código de Mineração, já tivemos realmente algumas alterações de estrutura com a Agência Nacional, mas não encaramos esses problemas, né, derivados da atividade com a devida cautela que precisa, né? A questão de barrageiros e ainda o aspecto do Código Florestal ou a floresta ambiental, questões ambientais que normalmente circundam essas atividades. Agradeço aqui a oportunidade, né, e fico à disposição ao final para os debates. Devolvo a palavra. Parabéns, professora Clarissa, sempre trazendo grandes temas que nos abrilhantam e permitem um conhecimento bastante grande sobre questões ambientais. É muito bom poder ouvi-la novamente. Então, parabéns à professora Clarissa. Depois, então, a gente vai para os debates. Eu gostaria de convidar, nesse momento, a Mariana Filippini, ou Felipe, melhor dizendo, Mariana, perdão, e a professora Eline Silvini Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que vão trabalhar com o tema resíduos sólidos. Eu vi que a Mariana está presente. Mariana, bem-vinda. A palavra é tua. Fique bem à vontade.
Muito obrigada, professora Cleide. Estão me escutando? Ah, Sim. perfeito. Então, tá, gostaria de deixar primeiro meu bom dia aqui, né? Agradecer não apenas a organização do evento, mas também a mediação aí realizada pela professora Cleide. Gostaria de parabenizar novamente o Iberojur, já tive a oportunidade de trabalhar, de apresentar trabalhos aqui em outros 2 eventos, e é sempre uma satisfação porque os eventos são realmente muito bem organizados, né? Os nichos temáticos muito bem definidos. Então, gostaria de deixar aqui o registro do meu parabéns e do meu agradecimento por mais essa oportunidade, né? Bom, no dia de hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho. A professora Eline Civini, por uma questão de agenda, infelizmente não pôde estar presente, né? Mas eu vou iniciar aqui com uma breve apresentação. Então, como a professora Cleide adiantou, meu nome é Mariana Guimarães Felipe, né? Eu atuo na área de Direito Socioambiental e Sustentabilidade. Sou mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e estou concluindo aí o meu doutorado na mesma área, também junto à PUC Paraná. A professora Eline Civini é minha orientadora nesse trabalho de doutoramento, e do ponto de vista profissional e acadêmico, eu atuo também como professora universitária no Centro Universitário Santa Cruz e como advogada também na área de sustentabilidade. Bom, o interesse por escrever a respeito desse tema especificamente, né, do Planares e da sua relação com a recuperação energética, surgiu justamente da minha pesquisa de doutorado, na qual eu analiso a possibilidade da recuperação energética de resíduos sólidos ser utilizada pelo Brasil para fins de implementação da sua contribuição nacionalmente determinada. E a questão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos chamou tanto a mim quanto a professora Eline bastante atenção, justamente porque ela surgiu tardiamente, né? Já vamos entrar um pouquinho mais nesse mérito durante a apresentação, mas ela pode sim, em alguma medida, contribuir para a implementação dos objetivos e das ferramentas previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em razão disso, com essa recente apresentação por parte do governo federal do Planares, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, notou-se que tem a possibilidade, sim, de uma articulação interessante entre a questão da gestão dos resíduos, através da análise do Planares, e a questão do aproveitamento energético de resíduos sólidos. Bom, só dando um passinho para trás, né? Então, o título do artigo é Planares e a recuperação energética de resíduos sólidos. O objetivo central desse artigo é justamente analisar qual é a relação e se há uma relação, de fato, entre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e essa possibilidade de geração de energia a partir dos resíduos, considerando em que medida essa possibilidade foi abarcada no texto submetido, então, à consulta pública em julho de 2020. Para dar conta desse objetivo, nós dividimos, então, o artigo em 3 itens. O primeiro deles tem o objetivo justamente de fazer uma análise do ordenamento jurídico brasileiro no que se refere à possibilidade de geração de energia a partir de resíduos. Então, nesse primeiro item, nós partimos da análise da Lei 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no sentido de avaliar como se dá, no bojo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a menção à possibilidade de recuperação energética desses resíduos. E, justamente, a Lei 12.305 teve o condão de autorizar expressamente, né, de ser ali, inserir no ordenamento jurídico brasileiro essa autorização expressa para que os resíduos sólidos sejam, sim, utilizados como fonte de energia, desde que, claro, se comprove a viabilidade técnica e ambiental dessas soluções. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos também o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que também incentiva, em alguma medida, destaca as vantagens socioambientais, inclusive econômicas, relacionadas ao aproveitamento energético desses resíduos sólidos no contexto brasileiro. Então, essa relação
referente às vantagens advindas, não apenas relativas à gestão, ao melhoramento da gestão de resíduos, mas também à ampliação da nossa matriz energética sustentável, quando nós olhamos para a possibilidade de recuperação energética desses resíduos, ela é expressamente trabalhada ali no Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. Recentemente, ou não tanto, né, nesse momento aí de pandemia, o tempo passa, a gente nem vê, mas no final de 2019, então, nós tivemos a Portaria Interministerial número 274, que foi publicada, então, em parceria ali pelos Ministérios de Meio Ambiente, de Minas e de Energia e de Desenvolvimento Regional. E essa portaria interministerial, ela foi a primeira norma, digamos assim, a se referir expressamente ao funcionamento, à formalização, à instrumentalização da possibilidade de aproveitamento energético de resíduos sólidos no contexto brasileiro. Então, a grande vantagem, né, a grande benesse dessa portaria interministerial foi fixar alguns conceitos importantes relacionados a essa matriz energética, né, e estabelecer algumas diretrizes importantes para viabilizar o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos no contexto brasileiro. Então, foram fixados alguns critérios que devem ser observados, especialmente sob o ponto de vista da viabilidade técnica e ambiental. Nesse primeiro item, então, foi possível concluir que existe sim no ordenamento jurídico uma base, né, normativa que permite o aproveitamento energético dos resíduos sólidos. No entanto, concluiu-se também pela ausência de políticas públicas voltadas especificamente a incentivar essa prática de gestão de resíduos sólidos através da geração de energia. E, a partir dessa conclusão, no sentido de existir essa lacuna, o primeiro item, ele encerra com uma pergunta: qual seria, então, o papel a ser desempenhado pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a consecução dessa estruturação, né? A partir disso, o segundo item, ele teve por objetivo avaliar de forma mais pormenorizada em que consiste o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, qual é a obrigação dirigida à União no que se refere à elaboração desse plano. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela atribui à União, de modo expresso, a exigência de elaborar um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que sirva justamente de guia para os estados, para os municípios e para a iniciativa privada, no sentido de permitir uma consecução dos objetivos previstos na Lei 12.305. No entanto, passados mais de 10 anos, né, da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tínhamos ainda uma lacuna, uma ausência total de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, enquanto muitos estados e muitos municípios já elaboraram os seus próprios planos. Em âmbito federal, existia, portanto, essa lacuna. Em junho de 2011, chegou a ser apresentada uma versão preliminar, uma proposta preliminar de um plano nacional. No entanto, essa proposta não avançou. O próprio Tribunal de Contas da União, ele enfrentou essa temática, né, essa ausência de uma política, de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em um acórdão especialmente dirigido a isso, e chegou-se à conclusão, o Tribunal de Contas da União, ele chegou à conclusão de que a ausência desse plano por parte da União consistia em um dos principais riscos à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, essa lacuna acaba por inviabilizar, em grande medida, a proporção de qualquer política pública destinada a viabilizar a gestão de resíduos, incluídas aqui, inclusive, a possibilidade de aproveitamento energético dessas substâncias. E, além disso, acaba trazendo uma certa insegurança jurídica às práticas e aos planos adotados em nível estadual e municipal. Visando, então, sanar essa lacuna que vem sendo perpetuada por mais de 10 anos, o Ministério do Meio Ambiente lançou a consulta pública, né, no dia 31 de julho de 2021, o Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E o intuito declarado desse plano é justamente estabelecer
uma estratégia nacional de longo prazo que permita operacionalizar os princípios, os objetivos e as diretrizes contidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Planares, em termos de estrutura, parte, portanto, de um diagnóstico da situação atual dos resíduos existentes e gerados no Brasil, e a partir desse diagnóstico, ele propõe metas, diretrizes e projetos relacionados a dar vazão, a dar consecução a esses objetivos. É um ponto bastante interessante que se relaciona diretamente ao objeto aqui desse estudo, é que o Planares ele incentiva expressamente que os rejeitos encaminhados, então, a aterro sanitário, sejam a última opção. Então, né, a utilização desse aterro sanitário ele tem que ser a última opção. O objetivo do Planares, portanto, é explorar todas as potencialidades existentes nas demais possibilidades de destinação final. E aqui nós ressaltamos, para efeitos do presente estudo, a recuperação energética de resíduos, como uma dessas opções alternativas de destinação final. No que se refere especificamente à recuperação energética de resíduos, o Planares também dá uma atenção específica a isso, inclusive em alguma de suas metas. Então, né, por questão aqui da limitação temporal de hoje, eu destaco a meta 9 do Planares, que consiste justamente em aumentar a recuperação e o aproveitamento energético de resíduos por meio do tratamento térmico dessas substâncias. O Planares ele também faz algumas estimativas, e a estimativa que mais nos chamou a atenção nesse estudo foi a seguinte: até o ano de 2040, se espera que essas unidades de tratamento de resíduos sólidos representem 994 megawatts de potência instalada. Então, só traduzindo para a nossa realidade, esse número significa dizer que nós teríamos até 2040, no que se refere ao aproveitamento energético de resíduos sólidos, a potencialidade de abastecer com energia elétrica 27 milhões de residências brasileiras. O Planares, ele continua, né, dizendo também que é necessário estabelecer diretrizes para estruturar o mercado de aproveitamento energético de resíduos sólidos brasileiro. Então, no sentido de mapear limitações, entraves econômicos, tributários, inclusive jurídicos, que estejam dificultando a implementação desse mercado. E também é dada uma atenção específica à necessária cooperação que deve existir, não apenas entre Estado, União, municípios, mas também com o setor privado, no sentido de viabilizar o desenvolvimento de soluções, inclusive técnicas, né, que permitam aí ampliar as estratégias de aproveitamento dos resíduos sólidos. Só para localizar, né, também aqui no sentido temporal, essa consulta pública do Planares, ela foi encerrada, então, no dia 16 de novembro de 2020. Depois da consulta pública, foram realizadas também 5 audiências públicas, nas quais foi debatido, né, o Planares, e até o presente momento, até a data de conclusão, então, desse estudo, o Ministério do Meio Ambiente ainda não havia expedido uma manifestação formal a respeito dos resultados alcançados, tanto na consulta pública, quanto nas audiências públicas realizadas. Ou seja, o estudo ele ainda vai continuar, né? Nós pretendemos sim dar continuidade a essa pesquisa nas fases posteriores de análise do Planares. Mas, a título de considerações atuais, preliminares, entendeu-se então que o Planares ele tem sim um papel importante a desempenhar no que se refere à implementação no cenário nacional de políticas públicas relacionadas ao aproveitamento energético de resíduos sólidos e que podem, em última medida, contribuir para a consecução dos objetivos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e numa melhoria geral das práticas de gestão de resíduos adotadas em âmbito. Então, aqui encerro a minha exposição, agradeço novamente a mediação da professora Cleide, a atenção do Breno, né, e fico à disposição para os debates ao final do painel. Muito obrigada. Parabéns, Mariana, ficamos muito contentes com o teu trabalho e com certeza ele vai suscitar
bons debates agora após a apresentação desse último trabalho. Então, fique, não fuja, que teremos grandes debates acerca do teu trabalho também. Gostaria de chamar a professora Raquel e a Daniele Leal, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e da Faculdade Integrada de Taquara, com o tema sobre os riscos nanotecnológicos. Colegas, por favor, fiquem bem à vontade. Eu vi que acho que a Daniela está presente, a palavra é com vocês. Boa tarde, professora Cleide. Sou a professora Raquel. Eu não sei se a Dani conseguiu entrar, porque ela estava com um pouco de dificuldade. Vocês me escutam bem? Sim. Tranquilo? Tá. Bem-vinda, professora. Obrigada, muito obrigada pela sua mediação, e também fiquei muito contente quando tive o trabalho aprovado, né, e também bastante feliz por vê-lo num grupo de trabalhos de tão excelente nível e tanta qualidade, né. O meu tema foge um pouquinho de alguma certa forma, mas tangencia alguns outros pontos, né. Eu venho trabalhando, sou professora na Unicinos, no programa de pós-graduação em Direito, né, e a professora Daniele é professora na FACAT, na FETEC, e a doutoranda do mesmo programa. A gente já trabalha há algum tempo em conjunto, e eu vinha trabalhando com alguns aspectos das questões de nanotecnologia, mas não só nanotecnologia, né? Numa forma mais geral, com questões dos riscos das novas tecnologias provenientes da quarta revolução industrial. E tudo à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS número 12, que versa sobre consumo e produção sustentáveis. Então, nesse artigo a gente não aborda tanto a questão do consumo, mas a minha linha de pesquisa nesse momento está indo muito para esse lado, principalmente também por conta da pandemia e de todas as situações, o quanto nós estabelecemos, né, como padrões de consumo para melhorar, né, a nossa terra, nosso planeta que nos acolhe, né. Então, o artigo foi dividido em algumas partes, né, falando um pouco sobre nanotecnologia. Talvez isso não seja um tema tão tranquilo para todos, né. É uma tecnologia nova que vem com a quarta revolução industrial e que é trabalhar com as moléculas, enfim, num tamanho de 10⁻⁹. Então, é muito pequeno, e ao mesmo tempo que é muito pequeno, nos traz grandes vantagens e alguns outros riscos, né? E o grande problema está nos riscos. As grandes vantagens são ter características totalmente diferentes dos materiais. Toda a tabela periódica que a gente estudou, a gente rasga e pensa ela diferente, né? Então, por exemplo, o alumínio em tamanho nano, ele é combustível, ele é autocombustível, né? Então, a gente tem diferentes características desses elementos. E é isso que traz muitas preocupações, porque, ok, eu posso ter uma nanopartícula de ouro num creme que eu vou usar no rosto, mas e quando esse pote que tem esse creme eu for jogar fora, a gente sabe que não existe fora, né? Para onde vai isso? E qual vai ser a interação disso com outras nanopartículas que podem vir a estar no meio ambiente também? Então, essa é uma das grandes preocupações, das grandes inquietações, né? E as grandes modificações que fazem com que essas partículas nesse tamanho sirvam para inúmeras vantagens na indústria, também transformam elas, fazem essa preocupação, né? A gente trabalhou nesse artigo pontualmente a questão da pesquisa e inovação responsáveis, né, Responsible Research Innovation, e também os aspectos éticos, legais e sociais, que a literatura traz como ELSA, né? Na gestão desses riscos, pensando sempre nos aspectos do desenvolvimento sustentável, né, que também a gente sabe que a Agenda 2030 vai ter que ser toda repensada, considerando tudo que a gente vem vivendo em termos pandêmicos, né. Com certeza o final dela não vai ser 2030, considerando o ano passado e esse ano, né. Então, a gente tenta discutir um pouco qual o papel do direito nesse cenário novo, né? Então, eu trabalho muito com aspectos de transdisciplinaridade. Eu sou, além de ser advogada, eu sou veterinária de primeira formação, sou patologista, então acho que isso influi muito nesse olhar também, né, desse aspecto, assim. Na primeira parte do trabalho, então, a gente traz uma caracterização das questões nanotecnológicas, né? Para vocês terem ideia, praticamente tudo que a gente consome tem nanotecnologia hoje, né? Então, muitas questões de cosméticos, muitos produtos de uso domiciliar, tintas dos carros, enfim, inúmeras coisas, né? A própria questão dos nanotubos de carbono são a grande mudança das questões de indústrias, né?
E a grande preocupação é essa alteração das propriedades físico-químicas das nanopartículas e como elas vão interagir, né? E quais vão ser os efeitos toxicológicos para isso. Isso tem inúmeros reflexos em todos os campos do direito que vocês quiserem pensar, desde o direito ambiental, passando por direito ambiental do trabalho, passando né, pelas questões de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletivo, vai adiantar usar aquela máscara porque a partícula se comporta diferente, a própria questão de bioacumulação, essas partículas têm vários estudos que comprovam que elas ultrapassam barreiras, a barreira placentária, a barreira hematocefálica, né, e que se bioacumulam. A maior parte dos estudos hoje vem sendo feito com peixes, né? O modelo animal para uso é peixe e não mais ratos, até porque dentro de um aquário a gente consegue controlar melhor se está se bioacumulando ou não, em que ambiente, como isso está funcionando. E pela própria reprodução dos peixes ser mais rápida, então a gente também consegue ter os efeitos ao longo das diferentes gerações, né? Mas isso é só para vocês entenderem um pouco o porquê que né, a gente trabalha com isso, né? E a discussão é um pouco de pensar o quanto o direito precisa tentar ter algum modelo jurídico, enfim, né, ter respostas para as coisas antes de elas acontecerem. Eu fui uma vez muito desafiada por uma professora que me disse, se não morreu ninguém ainda por isso, isso não é assunto do direito. E eu fiquei muito frustrada e pensei, meu Deus, né, então estou no lugar errado. Isso no início do meu mestrado. E daí eu disse, não, né, a gente trabalha como permeou por todas as palestras de vocês, todas as falas, a questão toda de pensar em precaução, em prevenção de tudo isso. Clarissa, foi bem desafiante, assim, e depois eu posso contar um pouco mais, né? Mas, então, o artigo mesmo trata da ideia do RRI, né, que é um desafio de conectar a inovação científica e tecnológica com um fundamento ético também, né? E acho que talvez nunca tenha pensado nisso, mas hoje, quando eu estava olhando, eu pensei o quanto a gente precisa disso, né, nos atuais momentos de negacionismo e de discussão, né, e de não escuta do sistema da saúde, do sistema da ciência pelos outros sistemas, prova da pandemia que a gente vem vivendo, né. Eu falo do Rio Grande do Sul, a professora Cleide também é daqui, e ontem a gente, né, todas as notícias disseram que o Rio Grande do Sul hoje é o pior lugar do mundo para alguém viver por conta da Covid, né, não só pelas altas taxas de contaminação, mas também por conta de toda a situação de falta de leitos, né. Então, acho que a ideia do RRI é que essas investigações relacionadas a todos os impactos éticos e legais e sociais, também passando pela ELSA, né, tenham esse objetivo de fornecer uma base de conhecimento para um desenvolvimento de uma ciência e de uma tecnologia emergentes, mas de forma responsável, né, com uma consciência de ética e com todos esses aspectos legais e sociais. São conceitos que vêm de programas da União Europeia, né, tanto um quanto o outro, e a questão da ELSA, né, que são o estudo dos impactos éticos, legais e sociais, ela perpassa por várias outras tecnologias, não só a nano, né, mas ela passa também pela ideia de privaticidade, de aceitação de saúde humana, de saúde global, né? A gente fala sempre de saúde humana e ambiental, então uma saúde comum, né? E a ideia é que essa aplicação da ELSA, essa preocupação, passe também por um novo papel das empresas, né? Principalmente quando a gente chama de empresas cidadãs, não só orientadas para uma obtenção de lucro, mas como um grupo humano que se propõe a satisfazer necessidades humanas com qualidade, né? Então, são mudanças também dentro das estruturas das empresas com uma ideia de ter uma hierarquia de corresponsabilidade, né? Uma cultura organizativa diferente, né? E uma reconfiguração ética também do mundo do trabalho, né? E isso seria basicamente exigências para a gente conseguir lidar com esses novos riscos, com toda essa situação que essas novas tecnologias vêm trazendo, e daí não falo só, o artigo foca em nanotecnologias, mas a gente poderia pensar em todas as outras tecnologias provenientes da quarta e agora da quinta revolução industrial, né? Depois a gente fala um pouquinho no artigo, até por conta da limitação de espaço, sobre os ODS, né, sobre essa Agenda 2030 da ONU, com seus 17 objetivos, as 169 metas, a universalidade disso e o quanto isso engloba toda e qualquer atitude que a gente possa vir a pensar, seja como cidadão individual, seja como grupo coletivo ou mesmo como programas de governo, né? Então,
ao final, assim, né, tentando também resumir um pouco, mas a gente vem trabalhando com a questão do desenvolvimento, da pesquisa e da inovação responsáveis, né? São termos totalmente integradores, que envolvem desde questões éticas em engenharia, questões de participação popular também. Um dos pressupostos da RRI e do estudo dos aspectos, né, dos impactos éticos, legais e sociais, pressupõe transparência nas pesquisas, pressupõe participação popular, né, nas decisões e apresentação desses resultados, né? E o desenvolvimento responsável e a inovação são termos guarda-chuvas, né, que traduzem novos delineamentos que podem ser caracterizados, então, por envolver essas questões éticas e sociais mais diretamente nos processos de inovação, por serem abordagens integradoras de desenvolvimento e inovação, por superar também esse fosso, né, que existe entre a prática e a inovação, né, a própria questão ética, né, e avaliações de tecnologia, as pesquisas de governança e ciências sociais, e dar uma nova forma realmente aos processos de inovação e à governança tecnológica, com reflexões sobre responsabilidade, né? Pensando também em todos os elementos de uma cadeia de consumo, né? Quando a gente fala das novas tecnologias, a gente fala sempre de um estudo ao longo de todo o ciclo de vida, que começa desde antes do desenvolvimento do novo produto com essa tecnologia. Então, a gente fala do berço ao túmulo, da prancheta até o final, né, até a destinação final, né, lembrando que não existe jogar fora, né, e o quanto a gente pode se utilizar de novas ferramentas. Uma delas é o Safe by Design, onde a produção pode ser feita de uma forma mais sustentável desde o início, e eu vou optar por fazer dessa forma para evitar maiores problemas depois. E acho que uma coisa super importante também que precisa ficar claro, né, é tentar criar e apoiar novos caminhos construtivos dessa coevolução da tecnologia e dos quadros regulatórios, porque o direito não dá conta, né, e não teria mesmo como. Então, pensar nas possibilidades do uso das diferentes fontes do direito para poder responder a esse tipo de situação que não vai estar regrada, que não vai estar regulamentada, que não vai estar regulada através de uma lei. Até porque a ciência vai dando passos muito mais rápidos do que os nossos passos, principalmente por conta do nosso processo legislativo, né? Então, acho que é uma encruzilhada, né? Assim, a gente entende dessa forma para o direito e para as demais áreas envolvidas com os desafios dessa nova revolução, pensando em alternativas seguras, né, e responsáveis para lidar com o presente e com o futuro da vida de todos aqui do planeta, né? Então, não é só como manter um pedaço, uma fatia de um mercado emergente, mas como a gente, como sociedade, pode colher os benefícios possíveis dessa escala nano, né? Mas sempre pensando também num todo, né, no geral, não só nos benefícios, né? Então, mesmo que a gente não possa conhecer todos os resultados possíveis, é importante que as decisões sobre o desenvolvimento dessas novas tecnologias sejam orientadas para a redução do risco, para que a gente possa evitar, né, desastres depois. E outra situação que eu acho que é muito importante, que a gente precisa sempre falar também, é a importância de pensar num princípio da precaução, não como estagnante, né, mas em continuar produzindo, mas produzir da melhor forma possível e gerar dados. A gente tem, acho que, inúmeros exemplos, principalmente com os transgênicos, de que a sociedade foi produzindo, né, o sistema da ciência foi crescendo e os dados não foram sendo gerados. Então, a gente tem inúmeras perguntas que a gente ainda não tem respostas. Eu acredito que é isso, professora Cleide. Eu passo de volta a palavra para a senhora e me coloco à disposição para responder, enfim, para participar dos debates. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, professora Raquel, pela sua brilhante exposição, e não só isso, mas também por nos suscitar grandes discussões acerca dos riscos nanotecnológicos. Eu acho que é um ponto em que a sociedade não compreende e não compreendeu ainda os riscos que a nanotecnologia pode trazer. Então, antes de passar para o Breno, para fazer a condução dos debates, eu gostaria de parabenizar a professora Dinara. É muito importante essa questão da discussão das cidades inteligentes e das cidades tecnológicas. E aí eu deixo uma pergunta para posterior. Essa questão da tecnologia, eu até fiz a minha tese de doutorado estudando as smart cities, mas trabalhando as comunidades rurais inteligentes.
porque a inserção da tecnologia, eu entendo que ela se dá mais no espaço local, porque tu ter uma cidade inteligente com o uso da nanotecnologia é mais complexo, porque a prof coloca muito bem. Será que todos vão ter acesso à tecnologia ou ela vai ser somente para alguns? Porque a gente tem o problema da exclusão feita pela própria tecnologia. E a professora coloca muito bem quando traz a questão da diarista que tem 4 filhos e um celular. Então, até teve alguns planos de governo, algumas propostas de projeto que foram vetadas, mas que tinham essa questão de buscar um auxílio, uma inclusão tecnológica. Então, até que ponto é possível a gente juntar a tecnologia e ter realmente uma cidade inteligente no Brasil? Até a professora usou o exemplo de Porto Alegre como uma das cidades inteligentes. A professora Raquel depois pode me auxiliar nisso também. Ela não é tão inteligente assim. Então, isso é um ponto para a gente poder debater depois. Professor Felipe, então, muito obrigada pelo seu brilhante trabalho também. Eu gostaria também, ao final, que o professor falou da questão do uso do blockchain e explicasse um pouco mais como essa tecnologia ela pode realmente auxiliar na contagem de carbono. Tá? Então, depois gostaria de ouvir. Professora Letícia e professora Soraya, essa questão da regularização fundiária e do direito de moradia. O direito de moradia, apesar de ser um direito fundamental social, nem todos têm acesso à moradia. E aí eu faço uma pergunta, será que essa regularização fundiária urbana, conectada com a ideia das cidades inteligentes que vocês combinaram, a professora Dinara e a professora Letícia, pode realmente funcionar e trazer, então, a efetividade do direito à moradia? Se sim ou se não, como? Professora Clarissa e Maria Tereza, o caso de Mariana, então, muito bem colocado, até porque a gente tem todas as questões de indenização, mas aí a gente tem a participação do Poder Judiciário nessa questão das indenizações. Como é que fica o legislativo, que aprovou timidamente ou alterou algumas leis sobre a questão da mineração, principalmente depois do desastre de Brumadinho, e como fica o Poder Executivo, sendo que a gente sabe que o Estado de Minas Gerais ele é totalmente dependente economicamente da mineração. Nós sabemos que é um estado onde aqui a prof até coloca muito bem que essa preocupação não encerrou, porque nós temos várias barragens que ainda podem ser um problema para a sociedade. Então, como fazer essa gestão dos problemas socioambientais causados por Mariana, posteriormente por Brumadinho, onde a gente vê um papel muito grande do Poder Judiciário, das funções essenciais da Justiça, como Ministério Público e Defensoria Pública, mas numa outra ponta o Executivo fica alheio e o Legislativo timidamente tenta mascarar alguns aspectos. Será que a questão econômica prepondera sobre a questão socioambiental? Mariana, ficou engraçado, né? Agora chamar a Mariana. Mariana e a professora Mariana e a professora Eline, gostei muito dessa questão que a professora Mariana estava colocando do Planares e até ter um aterro como última solução. Isso eu achei incrível para a questão dos resíduos sólidos, e a professora Mariana traz que é possível uma matriz energética sustentável. Será que existe energia limpa mesmo? Porque, por exemplo, as hidrelétricas são tidas como energias limpas. A energia eólica é tida como energia limpa. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, depois a professora Raquel também, como é conterrânea, pode me auxiliar, a gente tem o Parque de Osório, que a mortandade de pássaros é enorme. Então, até que ponto realmente essas energias renováveis mais limpas, como seriam, o que a professora Mariana poderia nos colocar acerca disso, e também como minimizar essa questão dos resíduos, porque a professora Raquel coloca muito bem, a professora Raquel e a Daniele,
eu vi que entrou posteriormente. A gente não entende os riscos nanotecnológicos, nós não entendemos o que é realmente a nanotecnologia, os efeitos da nanotecnologia na sociedade, e por isso, quando se fala numa gestão sustentável, como não existe uma compreensão real dos riscos da nanotecnologia, a sociedade vai entender o que como gestão sustentável. E aí cai nessa questão dos resíduos e aonde a gente vai colocar esses resíduos. Então, será que o plano Planares pode auxiliar também nessa gestão dos resíduos nanotecnológicos? São algumas indagações que me vieram a partir das grandes apresentações e dos trabalhos dos brilhantes professores, mas eu gostaria de passar a condução dos debates para o meu colega moderador, o Breno, que então está aqui. Breno, a palavra é... Obrigado, doutora Cleide. Aproveitar também para parabenizar todas as apresentações que foram, como bem dito pela moderadora, muito bem realizadas, brilhantes. E por uma questão de ordem, a primeira que veio a se apresentar, a doutora Dinara, nós tivemos uma questão no chat, né? Ela chegou até a responder, não foi, doutora Dinara? Mas se você quiser expandir um pouco a sua resposta, né? A pergunta feita por Clarissa, né? Questionando se há alguma estratégia no município que você tenha estudado para a transição e unificação das cidades tecnológicas para cidades inteligentes, né? Com a palavra da doutora Dinara, e também já aproveitar para responder aos questionamentos feitos pela moderadora, doutora Cleide. Doutora Dinara. Muito obrigada, professor Breno, professora Cleide. Muito obrigada pelo questionamento, viu? Fantástico. E aí a gente pode ter a oportunidade de novamente debater essa questão. Veja o motivo pelo qual eu apresentei esse artigo. Porque muitas vezes nós ficamos muito relegados de que precisamos que as cidades sejam tecnológicas para que elas sejam inteligentes. E nós temos que começar a pensar que a tecnologia é uma parte da função da cidade ser inteligente. E é uma parte que, por vezes, é uma parte que não é tão grande assim. Nossa, Dinara, mas você está falando isso, que a tecnologia não é importante? Não, a tecnologia é deveras importante. E hoje, nesses tempos pandêmicos, nós vemos que realmente a tecnologia se faz deveras importante, que nós realmente precisamos dela. Só que, como nós temos, principalmente no Brasil, uma divisão muito grande na sociedade entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem, se nós começarmos a entender que só terá a possibilidade de atingir a inteligência da cidade se ela for tecnológica, nós vamos deixar... Vou chutar um dado aqui que talvez não seja preciso, mas em torno de 80% a 90% das cidades brasileiras não terão essa possibilidade de serem chamadas sequer de um começo de cidade inteligente. Veja que se a gente for pensar no direito urbanístico, lá no início da favelização, como é que a favelização aconteceu? Né? Nas grandes cidades, aquilo ficava muito feio, né? Aí nós tínhamos a belle época aquela ideia de que as cidades brasileiras deviam parecer com a França, e elas eram feias, não eram bonitas, então nós tínhamos que tirar aquela feiura do centro da cidade e jogar para os cantos. E aí nós começamos a ter a favelização das cidades brasileiras, né? Nós jogamos o Rio, Belo Horizonte, Salvador, enfim, São Paulo, nós tiramos aquela feiura. Se a gente for pensar agora, no presente momento, o que é a feiura? É você não ter tecnologia. Então, se a gente colocar apenas a tecnologia como fonte principal, como algo primordial para que a cidade seja inteligente, nós vamos novamente fazer isso que nós fizemos anteriormente. Nós vamos criar uma espécie de favelização daqueles que não possuem acesso à tecnologia. Então, por isso, essa necessidade que nós temos de ampliar esse conceito de cidade inteligente, para além da tecnologia. A tecnologia é importante, por favor, não pense que eu estou dizendo que não é necessário. Eu só estou dizendo que nós, atualmente, não temos essas condições, mas nós temos outros. Nós temos outros elementos que nós podemos utilizar para que a cidade venha a esse patamar de cidade inteligente, para que nós tenhamos essa possibilidade de aqueles que estão relegados aos entornos, aos cantos, às favelas, possam se beneficiar dessa função social da cidade. E a governança, a questão do transporte público, a questão até mesmo
do meio ambiente, da necessidade de você criar espaços urbanos agradáveis, lazer, parques, tudo isso faz parte da cidade inteligente e que está além da própria tecnologia. A Clarissa me questionou acerca dessa transição. Eu estou numa cidade, meu esposo é juiz, magistrado aqui nessa cidade de Barra do Garça, eu estou numa cidade que é pequena, principalmente para os moldes dos grandes centros. Então, infelizmente, nós ainda não temos sequer essa ideia aqui nesse município do que seja cidade tecnológica ou cidade inteligente. Então, nós não temos nem transição, nem absolutamente nada, né? Na nossa capital, Cuiabá, há um pequeno movimento já, né? O último plano diretor já havia essa ideia de começar algumas questões relacionadas ao transporte, inclusive com relação a... Depois da Copa, né? A Copa trouxe grandes problemas, mas com relação à questão urbana, para as cidades que sediaram a Copa, e Cuiabá é um exemplo, nós tivemos alguns passos dados com relação à questão de transformar a cidade em uma cidade um pouco mais, né? Não vou dizer ainda inteligente, mas um pouco mais inteligente, que aí eu tive uma condição diferente com relação ao espaço urbano, com relação à criação de parques, inclusive fora dos grandes centros, mas para propiciar para a população mais afastada, lazer, educação e assim por diante. Então, assim, nós ainda, como eu digo, nós temos uma diferença muito grande dentro dos nossos Brasis, que acabam não permitindo que as cidades tecnológicas cheguem a todos eles. Então, eu, por isso, faço essa desassociação e esse desmembramento, digamos assim, entre cidade inteligente e cidades tecnológicas. Obrigada. Perfeito, doutora Dinara. Agradecemos mais uma vez sua participação, brilhantes explicações. Passando pela ordem das apresentações, eu repasso o questionamento da doutora Gleide para o doutor Felipe em relação a uma melhor explicação tocante à função do blockchain para a contagem do carbono, doutor Felipe. Por gentileza. Perfeito. Não sei se vocês conseguem me ver, quando eu solto Eu vou colocar. eu solto a câmera, aparece aquela... Tá aparecendo não. Deixa eu arrumar aqui. Só um minuto. Aí, pronto. É uma questão de configuração. Primeiro, a moderadora... agradecer a moderadora por ter me dado mais tempo quanto a isso. Eu tenho certeza que não ficou claro como que a relação se dá do blockchain, né? Blockchain inicialmente foi criado apenas para permitir moedas, né, criptomoedas, e hoje em dia alterou completamente o seu intuito inicial, né? E é uma coisa, eu digo que é bastante maluca até, né? O que aconteceu. Logo depois que foi criado o blockchain, dois engenheiros tiveram a ideia de relacionar linguagens de programação com o blockchain, né, e criar o que se chama hoje de smart contracts, né, que possibilitou que você utilizasse a moeda não apenas para pensar em transações em si, né. Então, hoje em dia, se permite utilizar o blockchain para registro de imóveis, por exemplo. Estão fazendo testes na Califórnia e alguns outros lugares. Tem utilizado para registro de prontuários médicos na Eslováquia, que eu me lembre, para você conseguir fazer o acesso entre médico e paciente de maneira que seja pública, né? Mas apenas para quem deve acessar, né? E começou a alterar, então, a ideia inicial do que era um blockchain, né? E, logo em seguida, começou a se criar o que chama de criptotokens, né? Que se avança a moeda, né, Bitcoin, para você permitir criar qualquer moeda que você quiser, né? E relacionar com créditos ou unidades reais, efetivamente. Então, iniciou com Bitcoin, daí foram criadas moedas efetivas, aquela que permite os smart contracts, por exemplo, chama Ether, a moeda, né, e é o sistema blockchain Ethereum, né? E nesse sistema blockchain Ethereum se criou um padrão de tokenização, tá, que permite que você crie essas várias moedas.
E o que se está fazendo, né, para conseguir encaixar o crédito de carbono dentro do blockchain é criar um token relacionado a créditos de carbono, né? Então, uma empresa fez uma efetiva redução uma empresa em um país, né, fez uma redução efetiva, um projeto de redução efetivo de carbono, conseguiu o seu crédito, né? Coloca esse crédito relacionado ao token, né? E daí, a partir desse momento, você utiliza o blockchain e, tendo o blockchain, consegue utilizar o que tem dos seus benefícios, né? Acaba sendo bastante complexa essa ligação, até porque depois, no final das contas, você tem que ligar isso com os sistemas privados de transações, né? Hoje em dia, os sistemas são feitos, tem um sistema que é feito na Europa, né, o sistema europeu, que está auxiliando para criar um sistema chinês, e estão se criando vários sistemas privados de transação de créditos de carbono, né? E daí, tudo isso tentando agora fazer a ligação com tokens para um blockchain do sistema Ethereum, no final das contas, por enquanto. É isso. Obrigado, doutor Felipe. Não sei se ficou claro. É um assunto muito interessante. Sem dúvida nenhuma em voga, né? Inclusive, no Fantástico mais recente, foi abordada uma matéria sobre obras de artes criptografadas, né? Inclusive... isso aí eu até posso falar sobre o assunto, se quiser, rapidamente. Infelizmente, pelo horário, não, senhor Felipe, no doutor Felipe, mas fica a sugestão para um próximo trabalho, você submeter ao Iberojum, vai ser muito interessante a gente embarcar aí nesse assunto, que acho que para a maioria é um assunto muito novo, né? Então, a gente fica muito afim de conhecer mais. Na ordem, mais uma vez, das apresentações, mais uma vez eu agradeço, Felipe, a apresentação foi elogiável, 100%. Então, passando pela ordem, questão da doutora Letícia e Soraya, né? Repassa os questionamentos da doutora Gleide. Um deles que me chamou muita atenção, que eu também pensei muito a respeito, que é de fato, se existe uma energia que pode ser chamada de limpa, né? As que são denominadas de energia limpa, será que realmente são? Que as conhecidas, a da hidráulica, a eólica, né? Porque são energias que a forma de criação gera um impacto ambiental, né? Então, será que é correto considerá-las limpas, né? Então, vou repassar os questionamentos da doutora Gleide, doutora Letícia, doutora Soraya. Boa tarde a todos. Breno, acho que essa última questão que você fez seria para outra debatedora. A minha é a questão da regularização fundiária e o uso das cidades inteligentes, que a doutora Cleide me perguntou sobre moradia, o uso de cidades inteligentes e a regularização fundiária, correto? Perfeito. É que a doutora Gleide foi uma metralhadora de perguntas. Mas tranquilo, não tem problema nenhum. Doutora Mariana, né, doutora Gleide? Isso. Ou acho que não é para Mariana, é para outra doutora que falou isso, ou para que falou sobre resíduos sólidos, não foi? Sim, a questão minha é sobre moradia, regularização fundiária e cidades inteligentes é um tema que, segundo a minha orientadora, dá para a gente pensar em um doutorado, uma livre docência e, enfim, N, né, trabalhos acadêmicos com isso. Porque primeiro a gente precisa pensar que o direito à moradia ele vem antes do direito à propriedade. E se tivéssemos uma política pública habitacional estruturada nos planos diretores, uma conversa entre sociedade e poder público, a gente não estaria aqui falando sobre regularização fundiária. Então, a regularização fundiária ela vem para tentar minimizar toda a problemática daquilo que não foi pensado. Então, a gente tinha que ter pensado no crescimento das cidades, ordenado, o uso de uma ocupação do solo ordenada, para que a gente não estivesse aqui conversando sobre regularização fundiária. Porque ela nada mais é regularização fundiária do que quebrar as amarras de leis e de sistemas jurídicos que não deram certo, que ninguém observou e a cidade foi crescendo e a gente tem um passivo social que a gente precisa dar conta. O que a gente tem? A gente tem pessoas largadas
com moradia, que não sabem de onde vem a terra, de quem é a terra, não sabem nada, inúmeros executivos fiscais frustrados, porque a prefeitura cobra do proprietário, o proprietário não existe, o proprietário pode estar morto, o proprietário ninguém sabe o que é, e uma demanda de um uso campeão individual gigantesca. Então, o judiciário ele tenta apagar um fogo que só está aumentando. E a questão que a doutora Cleide também perguntou sobre segregação. No nosso artigo a gente fala exatamente isso. O uso da tecnologia voltada para titular as moradias já consolidadas, ela é utilizada para não segregar, porque a tecnologia ela pode aumentar essa segregação, principalmente urbanística, porque, em tese, os centros e as regiões mais ricas, médio-ricas, assim, possuem acesso à tecnologia, saneamento básico, infraestrutura, saúde, educação, transporte. E a gente vê que normalmente as periferias não possuem acesso a esses sistemas, a moradia ela é precária, os serviços públicos não chegam até lá. Então, qual que é a ideia do artigo? É exatamente essa. Bom, primeiro, então, vamos regularizar o que já existe. A gente tem moradia, a pessoa ela tem um local, mesmo que precário ainda, pode ser até que precário, porque com toda a irregularidade, bloquearam acesso à luz, não pode colocar poste, não pode fazer saneamento básico. Então, primeiro vamos tentar regularizar aquilo que está existente. Nosso passivo social urbano é gigantesco. E voltando para a tecnologia, voltando um pensamento de uma cidade inteligente, que visa o fim é o bem-estar daquela comunidade, vamos tentar organizar o que está desorganizado. E o que a gente tem agora é existente, que seriam esses núcleos informais consolidados com uma precariedade gigantesca. E vamos pensar também, então, numa nova ponta, a gente pode fazer um outro trabalho também científico sobre como utilizar a cidade inteligente nessa ocupação do solo ordenada, né? Como que cresce uma cidade ordenadamente com o uso de tecnologias, com a gestão, né, organizacional urbana bem estruturada. Mas o foco do meu trabalho, infelizmente, digo infelizmente, porque regularização fundiária é remédio, para a gente estar ali, né, apagando, tentando organizar e trazer uma melhoria de vida para os cidadãos, trazer acesso ao crédito. Bom, você titulariza uma propriedade, você pode alienar fiduciariamente, ter acesso ao crédito, melhorar a tua vida, da tua família. Põe calçamento, bota o poste de luz, vamos fazer uma rede de saneamento básico, vamos ali, né, tentar organizar aquele núcleo que existe. São pessoas reais, a gente nunca pode fugir disso, a gente está aqui para ajudar as pessoas, né, as vidas reais, não só no papel, mas realmente. Então, vamos tentar organizar aqui primeiro e já pensando em como ordenar o solo, o uso, a moradia, a propriedade, para que a gente não tenha esse passivo social desordenado e cada um por si, Deus por todos, né? Seria basicamente essa o nosso questionamento, assim, o que nos instiga a trabalhar nessa temática. Ok, doutora Letícia, parabéns. Posso só fazer uma... Claro, pode. É coisa rápida, viu? Doutora Letícia, gostei muito do seu tema e eu concordo com o seu orientador, viu? Acho que a gente consegue pensar aí em doutorado, livre docência e tudo mais. E no meu doutoramento, eu falei um pouquinho dessa questão e se você quiser, eu vou te passar o meu e-mail ali para a gente trocar bibliografia. Nossa, quero muito, doutora. Quero muito, bastante. A professora Soraya vai ficar muito feliz com essa interação. Quero sim. Já vou passar meu e-mail ali agora. Tá bom, muito obrigada. Uma das missões do Iberunju, através dos congressos e demais eventos, que é propiciar as relações, né? Os encontros entre pesquisadores, para que possa se multiplicar, né? Fomentar ainda mais a ciência jurídica. Então, além do chat, né? Se quiserem ainda, também podem perguntar ao Iberunju por e-mail o contato de algum pesquisador e nós, obviamente, antes de passar o contato, iremos pedir autorização do respectivo pesquisador, se permite, né, que nós passemos o contato, né? Mas também fique à vontade a utilizar o chat aqui do painel. Passando agora e parabenizando antes a doutora Letícia mais uma vez,
Eu passo a perguntas feitas pela doutora Gleide, a doutora Maria Tereza e a doutora Clarissa. Se agora não me falha a memória novamente, foi feito questionamento sobre o papel do executivo e o papel do legislativo, né, além do judiciário. E a minha área de pesquisa é as agências reguladoras, né? A título de mestrado, eu pesquisei sobre a liberdade da empresa frente, né, a regulação pública, né, da economia. E então eu expando a questão da doutora Gleide em relação ao papel também da agência reguladora, em relação aos desastres ambientais do Porto de Mariana. Eu agradeço as perguntas, né, dos nossos moderadores aqui, tanto da professora Cleide como do Breno. Eu tenho a dizer que num outro trabalho, não especificamente nesse que nós apresentamos, eu fiz com uma outra colega minha sobre a questão da responsabilidade preventiva, né, e a gente tinha feito um mapeamento de que, quer dizer, né, vamos dizer assim, numa simulação, né, se as ações preventivas fossem mais eficientes, né, a gente mapeou todos os momentos que elas deviam ter acontecido, talvez o evento fosse evitado, né, mesmo com a alegação de que é um evento, né, eles alegaram a questão que não foi falha, que foi da natureza, mas mesmo o acompanhamento que a legislação permite seria suficiente, né, em termos, né, teóricos para minimizar ou até mesmo, né, evitar esse impacto. Então, é claro que a gente tem esse pensamento também, né, de que as ações preventivas seriam mais eficientes e, portanto, uma participação maior do Poder Executivo, mas eu concordo que ainda, né, na nossa organização, as questões econômicas preponderam sobre os temas ambientais e sociais, e a gente não conseguiu fazer essa lógica, né? A gente vai ter toda uma proposta aí, por exemplo, de desenvolvimento da Amazônia 4.0 para tentar pensar uma forma de desenvolvimento que não seja derrubando a floresta, mas ela é difícil, né, de ser implementada, encontra muitas dificuldades, e eu imagino que em Minas Gerais as dificuldades também devam ser as mesmas, né? Diferente da Amazônia, Minas Gerais tem dentro, desde o histórico do nosso descobrimento, a exploração mineral, né? Então, sei lá, né, 500 anos aí mais de história com esse mesma veia de exploração. Então, mudar essa chave vai exigir um esforço muito grande, né? Então, eu reconheço, eu concordo, acho que houveram, né, eu poderia ter tido uma manifestação mais, não vou falar exitosa, né, mas mais enérgica, vamos dizer assim, do Poder Executivo, né, ainda com a possibilidade de aventar a questão de matérias, né, autodeclaráveis, como uma hipótese de autolicenciamento, isso não exime a responsabilidade, mesmo porque tem que ter o acompanhamento, o público vai ter que olhar, senão perde a necessidade de existir esses órgãos ambientais, municipais e estaduais. Então, se tem uma estrutura, a gente vai ter que dar efetividade mínima para esse acompanhamento. Inclusive, no relatório, né, daquele de barragens que eu falei para vocês da ANA, um dos pontos críticos identificados foi a falta, né, de funcionários para fazer os acompanhamentos, né? Então, exige que nas barragens seja feito o acompanhamento em loco, mas é feito por amostragem, porque a quantidade de funcionários disponíveis nos estados para fazer isso, dependendo do estado, que tem muita barragem, é inviável, né? E daí eles ainda têm que se dividir para olhar a documentação que foi enviada pelo agente responsável da barragem, se torna um volume de trabalho muito grande, né? Claro que a tecnologia vai nos ajudar, mas ainda assim dependemos muito, né, dos seres humanos para fazer essas avaliações, esses controles aí de regularidade. Quem dera, né, o blockchain possa nos ajudar futuramente nessas verificações, nesses cheques aí, economizando, né, um tempo precioso e até pessoas que nós não temos. No que se refere ao legislativo, também nesse outro estudo que eu comentava, nós fizemos análise, né, de vários projetos que estavam em discussão, como a professora Cleide mencionou, as alterações foram mínimas no código, então a gente não teve um esforço legislativo para sanar esse problema, eles taparam só com a peneira ali, apresentaram, né, alguma coisa para não dizer que não foi feito nada, mas muito insuficiente em razão da magnitude do evento, e logo, né, sucedeu, né, aqueles 2 seguidos, e a gente não sabe o que vem por aí, agora todo mundo preso dentro de casa, não quer dizer que não vai haver outro acidente, a gente espera que não, mas a dificuldade de acompanhar e de monitorar se transformou muito maior, né, na nossa conjuntura aqui de isolamento. E sobre as agências reguladoras, eu não tenho uma oposição, mas não é um tema que eu estudo, agências reguladoras, mas me parece que elas nascem, no princípio, com uma boa ideia, né, uma boa iniciativa,
mas no nosso modelo, infelizmente, com pouca autonomia para exigir todas as condicionantes que fossem, que são necessárias, né, e fazer toda a pressão que deveria ter uma agência reguladora, né, nos moldes em que ela foi importada, né, já que não é uma ideia exclusivamente brasileira, né, mas eu imagino que a ideia da importação foi muito boa, da independência, funcionamento do órgão, mas a gente não consegue ver na prática toda essa independência e essa autonomia, mas isso é uma característica, eu acho, evolutiva do nosso sistema, que ainda precisa caminhar, e por isso, né, a necessidade de muitos nós estarmos atentos e acompanhando e mostrando essas falhas para que o sistema possa ser aperfeiçoado. Acho que respondi. Tentei. Obrigada. Perfeito, doutora Clarice. Agradecemos mais uma vez sua intervenção. Estamos aqui com o tempo apertado, então não vou me delongar muito, já irei passar a palavra para a doutora Raquel, que tem, inclusive, doutora Mariana, que tem, inclusive, questionamento no chat, né? Eu vi que já respondeu aqui, mas se quiser alongar um pouco mais a resposta, e também os questionamentos da doutora Gleide, doutora Mariana. Muito obrigada, Breno. Eu vou até aproveitar o questionamento que a Clarissa me fez também ali no chat, que eu acho que ele vai me auxiliar na resposta da questão formulada pela professora Cleide. Eu vou te dar 5 minutos, tá certo, doutora Mariana? Tá ótimo, pode deixar, vou controlando aqui. Não vou me alongar muito, não. Professora Cleide, essa questão que a professora traz, né, a respeito dessa, vou dizer assim, dessa até surpresa, considerando o incentivo expresso do Planares de trabalhar com esse conceito de aterro zero, digamos assim, né, como isso pode, de fato, ser positivo, ele realmente é um ponto que, toda vez que eu participo de algum tipo de debate acadêmico, enfim, relacionado a isso, ele ainda é visto como um ponto de realmente surpresa. O que acontece na prática é que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela elege como última opção, né, a disposição final em aterro sanitário. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, muito dentro do mote do que o próprio IPCC incentiva, busca, né, que as outras práticas de reaproveitamento desses resíduos, começando inclusive pela redução da geração, sejam priorizadas, né, justamente para que a gente não acabe transferindo o problema de local. Ainda que nós pensemos no aterro sanitário, com todos os aspectos técnicos e ambientais, fato é que nós temos uma produção crescente de resíduos no país e que, eventualmente, até a melhor solução em termos de aterro sanitário vai se mostrar insuficiente. Por isso mesmo que o próprio Planares, já no condão do que a Política Nacional de Resíduos Sólidos preceitua, no mesmo mote do que o IPCC busca incentivar, vem trabalhando com essas outras potencialidades, não é? Agora, eu acredito que a geração de energia a partir dos resíduos é a única ou a melhor opção? Eu diria que não. Quando a gente trata de gestão de resíduos, nós não podemos nunca nos apegar a uma excelente opção, porque uma excelente opção, por melhor que ela seja, não vai ser o suficiente. Nós vivemos numa sociedade de consumo, em que o consumo, infelizmente, ainda é muito exacerbado. Nós temos aí uma produção crescente de resíduos sólidos e, enquanto esses outros aspectos também não forem revisitados, a melhor da opção relacionada à destinação de resíduos não vai ser suficiente, né? Claro que até respondendo ao segundo questionamento, quando nós falamos na possibilidade de recuperação energética de resíduos sólidos, essa possibilidade ela só pode ser concebida, né, se nós pensarmos, claro, naquelas situações em que eu tenho o cuidado técnico, ambiental e social bastante respaldado, né? Nós temos ali em alguns países até iniciativas relacionadas à recuperação energética de resíduos que acabam gerando mais malefícios do que benefícios, acabam, né, aumentando ali a contaminação, enfim, então não é esse a alternativa defendida pelo estudo. Realmente é uma recuperação energética que leve em conta tudo isso. Mas eu acredito que o ponto principal é que realmente quando nós falamos em gestão de resíduos, e até a pergunta que a Clarissa fez no chat entra bastante disso, né? Se nós temos algum estudo comparado com relação a outros países, isso não foi objeto especificamente desse artigo, tá? Mas
eu analiso isso também na minha tese de doutorado, e fazendo essa análise, até me aconteceu um episódio bastante inusitado. Eu lembro que eu estava conversando, isso na época do mestrado ainda, com um professor da Universidade da Espanha, e eu perguntei para ele quais que eram as práticas de gestão de resíduos adotadas para que eles resolvessem o problema, né, na época, ali muito no começo da pesquisa, dos aterros sanitários. E o que ele me disse foi, não, mas a gente praticamente não usa aterro. Né? As alternativas que são utilizadas aqui, elas caminham em outro sentido. Então, se nós começarmos a adentrar no aspecto do estudo comparado, peguemos, por exemplo, o exemplo da Alemanha, que daí, claro, né, uma realidade completamente diferente da nossa, mas temos que ver os melhores exemplos. Menos de 1% dos resíduos gerados na Alemanha chegam aos aterros. Né? E dos que não chegam aos aterros, dos que têm ali outro tipo de solução adotada, 8 em cada 10 toneladas são utilizadas para recuperação energética. Então, realmente, essa é uma alternativa que, se bem trabalhada, analisando-se ali as questões ambientais, sociais e econômicas que são decorrentes dessa alternativa, ela pode sim trazer um bom resultado. Mas, novamente, nada disso vai solucionar se nós não revisitarmos o escopo anterior, né? Esse contexto que acaba sempre incentivando um aumento desenfreado da geração desse tipo de substância. E daí, só para finalizar, não estourar meu tempo aqui, a questão energética também, esse é um ponto que gera muito debate, né? Eu posso falar, se eu estou dizendo energia renovável, isso é o suficiente para ela ser uma energia limpa, né, entre aspas, e realmente não, né? Os problemas que vêm daí são inúmeros. Se nós pensarmos no exemplo das hidrelétricas, temos aí uma energia renovável, mas que gera impactos socioambientais absurdos, né? População ribeirinha, impactos nas áreas alagadas que jamais vão poder retornar ao status quo. Então, realmente, essa distinção entre energia renovável e uma energia efetivamente sustentável precisa ser analisada nesse tipo de estudo. Bom, não respondi esse grande problema, né? Não tem como, mas acabou meu tempo, então é isso. Muito obrigada, Breno, pelo controle. Obrigado, doutora Mariana. Eu aproveito para saudar o doutor João Proença, que é o moderador do próximo painel, que já se faz presente aqui no chat. Já estamos finalizando, doutor João. Aqui o painel 3. Nós vamos passar para a última pergunta, que é para a doutora Raquel. Doutora Raquel, por gentileza. Estejam à vontade, é um prazer estar presente e poder partilhar também dos saberes do painel anterior, naturalmente. Obrigado, doutor João. Prazer enorme. Doutora Raquel. Obrigada, Breno. Você vai ter que me relembrar da pergunta, porque a gente falou tanta coisa. Eu sei que a Cleide pediu para eu ajudar com algumas coisas, mas pode falar. A doutora Cleide. Doutora Cleide. Então, bem rapidinho, professora Raquel, queria que a prof falasse como é possível uma gestão sustentável se as pessoas não compreendem na estrutura da sociedade o que é a nanotecnologia e os seus efeitos. Então, a ideia mais ou menos era essa: como é que as pessoas podem primeiro se conscientizar e serem educadas a compreender o que é a nanotecnologia e os efeitos, e será que a partir daí eu consigo ter uma gestão sustentável desses riscos, desses resíduos? Gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Tá ok, professora, obrigada. A gente vem tentando, né? A gente vem tentando trabalhar com direito à informação, através até de cartilhas, de materiais mais simples, mais fáceis, né? O grupo de pesquisa JusNano fez ano passado uma cartilha que ficou bem interessante sobre vários princípios do direito brasileiro, não só do direito ambiental, que se adequam ao caso das nanotecnologias, né? E uma das propostas é fazer também uma cartilha para os produtores, para quem já usa nano, né, do que poderia usar, mas do que poderia cuidar nesse sentido. Mas, claro, essa pergunta, né, não tem resposta, né, é uma provocação como todas as outras, enfim, passa pelo princípio da informação, passa pela educação, passa pela necessidade de educação ambiental, né, e de, inclusive, uma educação para consumo, né, para que as pessoas possam realmente conhecer a situação e daí poder saber
fazer uma opção de escolha, né? Se eu vou comprar ou não. Mas também isso, a gente quando fala sempre de nano, a gente remete aos transgênicos, e daí a gente sempre fala também, não adianta fazer um triângulo amarelo com um T de transgênico dentro. A pessoa que está no supermercado com uma criança do lado e que tem que optar por comprar X ou Y por conta do preço, não vai olhar se o triângulo está ali ou não. Né? Mas também a gente pensa sempre que não pode acontecer como acontece hoje. Eu opto por plantar só produtos orgânicos, a senhora, minha vizinha, tem uma plantação só de produtos transgênicos, está ventando, a senhora não cuida do dia, quando eu vejo tudo que eu estou plantando morre, porque, né, não é resistente enfim, a tudo que está associado a uma plantação transgênica, né? E acho que tu tinha me provocado, realmente Porto Alegre não é uma cidade inteligente, né? A gente passa trabalho e sabe que não é, né? Pode se auto-mencionar como cidade inteligente, porque acho que tem todo um marketing em cima de dizer, né? Somos smart cities, mas uma cidade que manda mais de 300 caminhões de lixo por dia para Minas do Leão, né? Como quase todo o estado faz, não é uma cidade inteligente de forma alguma, né? E as meninas falaram também sobre energia limpa e a própria energia ser renovável ou ser limpa, né? A discussão, mesmo nas questões das hidrelétricas, lembrar sempre também dos impactos para as comunidades de peixes, né? Porque mesmo as pequenas centrais hidrelétricas que foram vendidas como uma grande salvação, principalmente aqui no estado, em alguns rios que poderiam ter pequenos pedaços, né? E que teriam um investimento menor, tem um impacto para a população de peixes gigantescas, né? Então, é bem complicado. E uma outra grande dúvida, né? Que assim, eu trabalho na graduação, eu leciono Direito do Trabalho, e uma grande dúvida da população brasileira é quantas pessoas morreram na construção de Itaipu, em termos de direitos do trabalho. Então, né, são só também, não é uma resposta, são só maiores questionamentos, porque a gente fica dizendo que é limpo e que a gente tem grandes, né, possibilidades, e a gente sabe que não é tão limpo assim, né? E lembrando também de Barra Grande, né, a hidrelétrica que não viu a floresta, né, que ignorou totalmente que os estudos foram mal feitos, né, e que se perderam espécies endêmicas de araucária, né, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por uma barragem que quando se viu já estava construída, e daí agora o poder, né, vamos inundar e pronto. Então, queria agradecer mais uma vez pela condução dos trabalhos, professora Cleide, queria agradecer pela oportunidade, né, e agradecer ao Iberojur pela qualidade e pela sempre possibilidade da gente estar contribuindo também. Muito obrigada. Obrigado, doutora Raquel. Pegando o gancho, dizer que o Iberojur é que agradece a todos pela participação. Foi um painel brilhante, com temas muito interessantes, né? Vou passar a palavra para a doutora Cleide, a moderadora do painel, para encerrar formalmente o painel, para a gente já dar início ao painel seguinte, o painel número 6. Doutora Cleide. Então, Breno, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os presentes, dizer que eu aprendi muito com cada um de vocês. Continuem com essas pesquisas, porque elas têm uma importância muito grande para a sociedade, não somente para a academia, mas principalmente para a sociedade. A gente sempre quer buscar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Eu acho que é a partir do conhecimento e da conscientização. Continuem despertando o interesse de todos que os ouvem, porque cada um de vocês trouxe algo que vai contribuir muito, não só para a academia, mas para a sociedade. Continuem expandindo. Muito obrigada pela oportunidade de aprender, conhecer pessoas maravilhosas e rever outras pessoas maravilhosas. Então, eu queria também agradecer ao Breno pela condução dessa mesa em conjunto. Breno, pode ligar a câmera, por favor. Dizer ao Breno que foi uma honra conhecê-lo e poder dividir essa mesa de trabalhos. E só tenho a agradecer ao Iberojur pela oportunidade que me foi concedida hoje. Posso dizer que realmente ganhei o dia, a semana e o mês por aprender muitas coisas que são essenciais e que com certeza vão contribuir não só para a minha pesquisa, mas para a pesquisa de todos. Um beijo enorme, se cuidem, não saiam de casa. O próximo ano nós vamos nos ver presencial, mas fiquem bem. Um beijo enorme, declaro encerrado o painel 3, então.